Eu quero falar sobre uma mãe exemplar, um exemplo de mãe. E a Bíblia tem muitas mães exemplares que trazem grandes lições, né? O Dia das Mães, ele nasceu na cultura grega, romana, na cultura dos povos passados existiam muitos rituais sobre deusas que tinham aquele, vamos dizer assim, um dom da fertilidade. Eles adoravam várias e falavam dessas mães pagãs assim, né? Mas no início dos anos 1900, lá nos Estados Unidos, uma mãe americana que perdeu 10 filhos, a filha dela homenageou ela e começou um grande movimento de valorização das mães que perdiam seus filhos. E desse drama dessa mãe que perdeu 10 filhos e a sua filha homenageou, nasceu o Dia das Mães nos Estados Unidos, com essa intenção das mães se unirem, aquelas mães que perdiam os filhos. E aí foi uma data que foi uma homenagem tão justa, né? Uma justa homenagem às mães. E aí depois que teve essa conotação comercial, que aí virou o Dia das Mães o segundo momento em que há o maior aquecimento do comércio. O comércio fica com febre ali, né? Muita gente comprando, só perde para o Natal. E aí essa ativista social ficou até meio que descontente, né, com essa questão que o Dia das Mães tomou dessa questão econômica, dessa exploração econômica. E aí no Brasil foi 1932, parece-me, que o Getúlio Vargas oficializou o Dia das Mães, nessa data que hoje a gente comemora, o segundo domingo de maio. Mas as mães, queridos, elas são tão importantes, tão influentes, que conta-se a história de meio que mito, né? De que tinha um capelão que ia cuidar das nascentes dos rios de uma cidade. E ali ele fazia esse trabalho, ele era um capelão e cuidava das nascentes para não poluir. E ele ganhava uma remuneração considerável do município para exercer essa atividade. Depois de algum tempo, o pessoal foi analisar: rapaz, esse cara está ganhando tanto para esse trabalho tão sem importância. E aí tiraram o salário dele e ele deixou de exercer aquela atividade de cuidar dos mananciais. E passou-se algum tempo, as nascentes ficaram poluídas e toda a cidade adoeceu. E o trabalho das mães é assim às vezes, meio que ignorado, né? Mas sem as mães trabalhando, cuidando para não haver uma poluição, vamos dizer assim, no ser humano, no coração humano, a gente vai ter uma cidade estragada. Se a mãe não tem um papel com zelo, com responsabilidade. A gente fala de algumas mães, a Ana, né? É o Samuel, filho do Jones, se lembra da Ana. Ela orou, acho que 1 Samuel 2, 26. Ela queria um filho. E aí Deus dá um filho para ela. Mas depois, irmãos, acho que é 1 Samuel 2, 26, ela vai entregar o filho dela para Deus. E hoje tem muitas mães que têm um cuidado só naquela questão terrena, de toda mãe é uma motivação saudável, dar a melhor educação para o filho, dar a melhor alimentação, dar a melhor saúde para o filho, tudo questão terrena. Sonha com o filho desenvolver uma carreira profissional de sucesso. Mas Ana, ela vai lá e ela devolve, ela consagra o filho dela para Deus. Ela entrega Samuel. E ela entrega Samuel no contexto de uma crise religiosa, um profeta que estava desviado,
não sabia cuidar nem da família dele. Mas Ana cria na grandeza de Deus, era uma mãe que cria na soberania de Deus. Por este menino, está aí Ana devolvendo o menino. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. 28. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Queridos, Deus está chamando você como mãe para consagrar teu filho a Deus, sem medo. Ana podia dizer assim: Eli era um sacerdócio em crise, né? Era uma religião que estava ali, ele não soube cuidar nem dos filhos dele. Muitas vezes a gente fica nesse, dilema como pais. A gente se esmera para educar nossos filhos, para encaminhar, mas a gente vê que esse mundo está tão distorcido e a gente pensa assim: será que eu vou dar conta de encaminhar meu filho para bons caminhos, para caminhar em Deus? Mas eu quero te dizer, sabe o que você faz, querido? Entrega o teu filho, consagra ele a Deus, devolve ele para Deus, porque Deus vai cuidar dele. E Samuel virou um dos maiores líderes políticos, religiosos de Israel. E eu quero declarar: você consagra o teu filho a Deus, e ele não vai ser alguém inexpressivo, ele vai ser relevante na sociedade, ele vai desenvolver uma missão. Quando você devolve o seu filho para Deus, pode ter certeza que o teu filho não vai ser um Zé Ninguém, não. Deus vai colocar ele em uma posição de bênção na sociedade também. Amém? Diga assim: meu filho, como mãe, eu consagro ao Senhor. Amém? Quantos estão recebendo essa palavra, queridos? Sabe, mães como Timóteo fala, Paulo fala para Timóteo, a fé que habitou na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, agora habita em ti. Deus está precisando, queridos, levantar mães. E eu quero declarar que essas mães estão aqui nessa noite, amém? Que tem uma fé que habita dentro dela, não é uma fé só de falar. Diga, o exemplo não é a melhor forma de ensinar. O exemplo é a única forma de ensinar, queridos. Meu filho só vai amar Deus se ele me vê amando a Deus, amém? O espelho não grita, o espelho mostra. Nós precisamos de mãe que falam através da sua vida. A fé que habitou na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, mulheres que fizeram grandes homens, amém? O Abraham Lincoln disse que a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo, amém? E eu vou falar agora de uma mãe exemplar, que é a Joquebede. A gente só canta, cantamos aqui 2 louvores falando de Moisés, me tirou do meu Egito, e depois a sarça, essa sarça, te vê Moisés, protagonista, o grande legislador, o homem que viu Deus face a face, que pegou as tábuas da lei. Mas a gente vê pouco essa mulher que estava lá. Ela nasceu, vamos ler agora a Bíblia, e eu vou orar aqui, eu ainda não orei, se eu não orar, eu não consigo pregar, irmão. Mas curva a sua cabeça onde você está. Espírito Santo, nós pedimos a iluminação da tua palavra, que nessa noite nós saiamos aqui, Senhor, cheios do teu Espírito Santo, com a tua palavra queimando na nossa vida, Senhor, para ser, Deus, poderosa na nossa vida, e influenciar, iluminar, Senhor, e trazer uma influência poderosa como um sal, Senhor, e tocar nessa nossa geração, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora Êxodo 2, versículo 1 a 10, eu quero que você leia comigo. Aí Êxodo 2, nós vamos ver essa mãe exemplar, Joquebede, o nascimento e a educação de Moisés. Versículo 1: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu, versículo 2, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou num cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Versículo 4: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Versículo 5:
Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou o menino, a mãe do menino. Versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela a trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Queridos, agora aí a gente está diante de uma mãe exemplar. Essa Joquebede. Moisés veio com uma grande missão, ser o libertador. Mas ele teve uma grande mãe. Porque quando José foi para o Egito, o povo de Israel, Jacó foi, e aí o povo se multiplicou. Nasceu outro faraó, que não conheceu José, e ficou com medo, porque o povo hebreu se multiplicava. E aí ele disse: olha, para as parteiras jogarem os filhos no rio e assassinarem. Um homicídio, um genocídio em massa ali, matando os hebreus. Porque ele diz: esse povo é mais numeroso, é mais, daqui a pouco eles vão se organizar e vão nos derrotar. E aí Joquebede foi uma mãe revolucionária. Ela escondeu o filho dela. Amém? E eu quero declarar, queridos, que nesse tempo o diabo quer matar os nossos filhos, quer levar eles para a destruição, mas você vai esconder teu filho, amém? Na oração, vai esconder teu filho no jejum, vai esconder teu filho na presença do Onipotente, debaixo da sombra do Onipotente, amém? E essa mãe, a gente vê Moisés, mas a Bíblia diz aí que ela criou Moisés, ela educou Moisés. Moisés era um grande homem, porque ele foi educado por uma grande mãe, amém? Todo grande homem, queridos, ele é mentoreado por uma grande mulher. Uma criança, ela é uma esponja, e a gente não pode deixar nossos filhos sendo educados pelas babá eletrônicas da vida aí, pelo celular. Uma criança, queridos, ela é uma esponja, ela absorve valores ou coisas que vão destruir ela. A personalidade, o caráter dela é destruído ou é construído. E a gente percebe que Joquebede, ela educou Moisés, ela criou Moisés. E as mães têm esse papel muito, muito forte, queridos, de pegar ali a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, disso tu falarás, isso tu inculcarás, amar a Deus, isso tu inculcarás a teus filhos, falando com eles, sentado na tua cama, andando pelo caminho, te colocarás nos umbrais da tua porta. Tu tem que forjar. O que você derramar no seu filho vai ser o que vai formar ele. Por isso que Moisés, ele foi esse grande líder, porque ele teve uma grande mãe. Amém? E aí eu quero avançar com vocês no sentido de que havia um decreto de morte. Mais uma vez, uma mãe que confia na soberania de Deus. Tu já pensou? Ela tinha um decreto para as parteiras assassinar, mas viram que o menino era bonito e ela escondeu o menino. E aí sabe o que aconteceu? Essa mulher, para você ver como as ironias do reino de Deus, o menino ia morrer, não era isso? Estava destinado à morte. Agora, olha aqui para mim, ela está recebendo salário para cuidar do filho dela.
da mão de quem deveria matar, que era a filha de Faraó. Vinha um decreto de quem? De Faraó. Agora ela está sendo, e eu quero declarar que aquilo que veio para matar os nossos filhos, vai financiar a educação dele, vai ser, você vai receber, sabe, a provisão do céu, o salário. Ela recebeu o salário para cuidar do filho que deveria estar morto, agora ela está recebendo. A soberania de Deus, ela disse, não vou matar meu filho. Ela pegou e disse, eu vou colocar ele no rio. E as parteiras jogavam os meninos no rio, e eles eram assassinados no rio. Agora ela lança o menino debaixo de uma fé. Na soberania de Deus, eu quero te dizer que os nossos filhos não vivem os decretos de morte de Faraó, do inferno, do diabo. Os nossos filhos vão viver os propósitos soberanos do Senhor. Será que você pode receber isso? Teus filhos não estão nas mãos das circunstâncias desse mundo. Teus filhos estão debaixo da soberania, da onipotente mão do Todo-Poderoso. Ela jogou ele no rio, e o rio levou ele para um bom destino, para um bom futuro. Amém? Diga, nossos filhos vão para um bom destino. E eu quero apenas o que uma mãe é capaz de fazer pelos seus filhos. A gente vai ver 3 atitudes que Joquebede teve para o seu filho. A primeira delas, versículo 2 e 3. Deixa eu ler aqui de novo. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Então, ela que não sabia mais como esconder, 3 meses o menino já estava escondido, não tinha mais como esconder. Ela teve coragem, diga coragem. Ela arriscou. Mãe é uma mulher de coragem, amém? Quando eu falo mãe é uma mulher de coragem, o pai é um homem de coragem. Você que é líder, você tem que ser uma pessoa de coragem, amém? Não tem que ter medo, sabe, queridos? Na vida a gente vai ter que enfrentar os nossos medos e vencer. E eu vou te falar uma coisa: ninguém nessa terra vai para a vida sem medo. Vai com medo mesmo. Amém? Eu lembro agora, tá com 1 mês e pouco, eu começando, nessa realidade de advocacia, audiência de custódia. Eu digo, meu Deus, não sei nem para onde vai isso. E agora? Vou aprender agora. Teoria lá na faculdade é uma coisa. Agora, realidade prática aqui, fiquei uma madrugada estudando como é que se procedia, qual era o procedimento, qual era a defesa técnica, e fui e fiz uma grande audiência de custódia. Amanhã eu vou ter que ir lá numa unidade prisional. Também nunca fiz esse procedimento, mas vou fazer. Não gosto. É um ambiente que ninguém gosta de ir. É ou não é? Unidade prisional, e lá no meio dos presos, ninguém gosta de ir. Mas diga assim, na vida você tem que ser que nem Joquebede. Vai com medo mesmo, que Deus está no comando de tudo, e Ele vai fazer você prosperar em tudo, amém? A ser abençoado. Ali estava a vitória dela. Ou ela ficava com medo, escondendo, não dá mais para esconder, então vou arriscar. Diga para a pessoa que está ao seu, você tem que ser alguém de coragem, não tenha medo. Paulo, ele diz para Timóteo, ser forte, fortifica-te na graça do Senhor. Vai, meu irmão, para cima, bota para cima. Ela foi, jogou o menino, vai, Deus, Ele é teu, Ele está nas tuas mãos, que nem Ana, né? Foi lá e entregou o menino para Samuel, o Samuel para o Eli cuidar, um cara que não sabia cuidar nem dos filhos dele. A casa de Eli foi casa derrubada, foi casa amaldiçoada. Tu já pensou tu colocar teu filho na mão de uma casa amaldiçoada, mas teu filho é abençoado, amém? Que a bênção se derrame até 1000. Agora Joquebede está dizendo, meu filho, tu é de Deus, vai, que Deus. E agora, aí a gente começa, diga, Joquebede teve coragem para esconder o menino no rio, ou para esconder o menino 3 meses. Ela estava ali na ilegalidade, né? Havia um decreto real
de Faraó para matar. Ela estava escondendo a criança. Depois ela teve coragem para colocar o neném no rio. E depois ela teve mais coragem ainda. Diga: mãe exemplar é uma mulher de coragem. Homem exemplar é um homem de coragem. Depois ela teve mais coragem ainda quando a funcionária de Faraó mandou chamar uma ama. Ela foi lá, a própria mãe. Ela foi lá, encarou. Eles estavam oprimidos como escravos. Ela foi lá. Diga para o seu irmão: não fuja do problema, encare ele de frente. Vai para cima, porque você vai vencer. Amém? E lá, com medo mesmo, acho que ela foi lá com o Faraó, né? O cara vai numa audiência com alguma autoridade, você tem toda ali uma reverência, é ou não é? Você vai falar com uma autoridade, você vai numa reverência. E aí, a filha de Faraó disse: olha, tu vai criar esse menino e tu vai receber um salário. Ela era escrava, irmão, trabalhava de graça. Diga: coragem move o sobrenatural de Deus. Em segundo lugar, diga: uma coragem exemplar. Diga: mãe tem uma coragem exemplar. E mãe é assim, né, irmãos? Mãe, meu amigo, não vê limites. É ou não é, queridos? Ela faz o impossível pelos filhos. É ou não é, queridos? Tu vê mãe fazendo aquilo que, meu irmão, ela move o céu e a terra pelo filho. E em segundo lugar, criatividade. Versículo 4 e 7. Leia aí comigo. Essa pregação é bem rápida. Versículo 4 a 7. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar ao rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo-a, viu a criança. Eis, versículo 6, que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Olha só, queridos, a coragem de Ana, a coragem de Joquebede, a criatividade dela. Primeiro, ela fez um cesto. Você tem que usar. Mães são criativas, irmão. Mães, elas criam várias formas de sustentar uma família, não é? A mulher virtuosa lá dos provérbios de Salomão, nem sei se é Salomão, mas é o provérbio 31, né, da mulher virtuosa, diz que a mãe, ela inventa várias formas ali de cuidar da família. E ela teve essa inventividade, né? Ela fez o cesto de junco e tal, ela colocou no carriçal, não sei nem o que é isso, irmão, mas são os matos da beira do rio, ou seja, o lugar certo para não deixar o cesto afundar. Ela foi e direcionou, ela teve uma habilidade ali de direcionar. Ela mandou agora, olha a criatividade, ela não podia ir, senão já era uma desobediência à lei, né? Mas ela colocou a irmãzinha: vai lá, Miriam, cuida desse camarada, vai observando. Criatividade dela, botou a irmã para ir. Agora, olha só, o lugar certo também, na hora do banho da filha de Faraó. Ela colocou o cesto com a criança de maneira que a correnteza o levasse até a princesa. Isso aí houve toda uma engenharia de criatividade, né? Pode ser que seja a própria soberania de Deus, mas as mães e as mulheres são muito detalhistas, né? Elas enxergam detalhes que muitas vezes a gente que é homem não tem essa criatividade toda, né? Ela manda a Miriam ir lá oferecer, como quem não sabia de nada. A menina ofereceu arranjar uma mulher para amamentar. Ela foi lá e disse: vai lá, Miriam, fala com a filha de Faraó que tem uma mulher que vai amamentar, que vai educar ele. Então as mães são criativas no sustento da sua família, criando formas de manter seus filhos com o que tem. Sempre as mães dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. É muita onda a mãe, né, cara? A gente vê sempre a mãe dando um jeito em tudo. O filho precisa, ela vai lá e faz o impossível acontecer. Então mãe, diga: mãe é um exemplo de criatividade. E em último lugar, ela teve
determinação. Versículo 10 aí para a gente encerrar. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas. Ela foi determinada. Ela poderia ter escondido ali, ter feito alguma situação, criado alguma situação para que o menino não retornasse, né? Mas ela foi determinada, ela devolveu o menino do início ao fim. Ela não deixou, olha a determinação dela, olha a determinação de Joquebede. Ela não deixou o menino morrer. Uma determinação. Todas as mães estavam, a parteira levava e matava. A parteira levava e matava o menino. Ela disse não, ela escondeu o menino, foi determinada. Esse aqui não vai morrer. E o que mais também? Cuidou do menino, mesmo debaixo de risco, ela ficou cuidando 3 meses desse menino. A determinação dela. Ela ficou ali cuidando e escondendo o menino 3 meses. Ela confiava na proteção de Deus. E a determinação do versículo 10, ela entregou Moisés à princesa. Ou seja, sabendo que ele seria criado melhor do que as condições que ela tinha ali material. Ele teria a oportunidade de morar, vamos dizer assim, numa condição melhor que Deus estava dando possibilidade a ela. Ele ia ser criado no palácio do reino de Faraó ali, com todas as possibilidades de vivenciar ali a educação, tudo que era de mais moderno da sua época. Ela teve essa determinação. Ela não hesitou em entregar o menino, porque entendeu que tudo fazia parte do plano de Deus para preparar Moisés para liderar o povo de Deus. Toda mãe tem essa determinação, capaz de vencer tudo para abençoar os filhos, né? Essa garra faz parte do instinto materno. Essa determinação, essa garra do instinto materno de toda mulher. Quando uma mãe quer abençoar seu filho, ela vai até o fim. Joquebede foi uma mulher determinada, e isso fez uma grande diferença na vida de Moisés, que aprendeu a perseverar no deserto. Amém? Moisés venceu o deserto, irmãos, porque ele tinha uma mãe determinada. Amém? Uma mãe que não desistia, uma mãe que não abria mão. E eu quero declarar sobre a tua vida essas 3 unções. Amém? Unção de coragem, unção de criatividade e uma unção de determinação. Que você seja revestido de coragem, de avançar, mesmo com medo, mesmo você vai, de você ter criatividade, você enfrentar circunstâncias e ter ideias para superar aqueles desafios, e você ser uma pessoa totalmente determinada, totalmente comprometida. Amém? E aí você é essa mãe exemplar, você é esse pai exemplar, você é esse ser humano exemplar.